Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos conversar sobre a Raizen, ação que muitos ficam olhando por conta da perspectiva de crescimento que a empresa pode fornecer, ok? Por isso, hoje nós vamos ver como finalizou o último trimestre de Raizen, vamos dar uma passada nas suas estratégias, investimentos, indicadores e lucros, seus dividendos, que são pontos importantes também para a gente analisar, projeções e comparações de rentabilidade. Antes da gente começar, pessoal, já se inscrevam, deixa o like, que é muito importante, tá bom? Vamos lá então para o vídeo. Iniciando pelos resultados do quarto trimestre, pessoal, antes de começarmos, precisamos compreender que o ano fiscal de Raizen é diferente das outras ações. No caso, o primeiro trimestre de Raizen inicia no dia 1 de abril e termina no dia 30 de junho. Segundo trimestre, 1 de junho, 30 de setembro. Terceiro trimestre, 1 de outubro até 31 de dezembro. E quarto trimestre, 1 de janeiro até 31 de maio. Perfeito, pessoal? E começando por aqui, vamos iniciar pelos resultados consolidados. Sua receita líquida teve uma queda de 3% comparado ao mesmo período do ano anterior. Seu lucro líquido ajustado já foi melhor, teve uma performance mais interessante. A alavancagem teve uma queda bem interessante, comparado ao ano anterior, estava 2,5 aqui. O EBITDA ajustado cresceu de forma interessante também. Se a gente analisar aqui pelo gráfico que eles trouxeram, temos aqui 33% de crescimento de um trimestre comparado ao outro, tá? E já no sentido anual, tivemos uma crescente de 17%. Perfeito? Seu CAPEX foi em 3 bi. Eles relatam aqui também que a rentabilidade ela vem avançando de forma consistente no Brasil e também nas operações Latam. Vejam que tivemos também uma atualização considerável aqui no EBITDA, unindo Latam e Brasil. No caso, fazendo uma análise total dos ativos, tá bom? Performance agroindustrial é outro ponto que a empresa vem crescendo também. Eles estão utilizando uma estratégia para extrair o maior valor da cana-de-açúcar e vejam que os resultados de moagem e produtividade vêm crescendo. Isso comparado de um em um ano, tá bom, pessoal? Temos também aqui a performance agroindustrial, fazendo uma comparação do período de corte entre a cana própria e de um fornecedor. E vejam como a cana própria, pessoal, já vem superando os fornecedores nesse período que estamos, ok, pessoal? Nesse ano, né? Nesse período de safra. Ponto positivo também, tá? Essa recuperação vai ser total, pelo menos até o período da safra de 2025 e 2026. Beleza? Alavancagem operacional. Podemos ver aqui que os custos de produção vêm sendo diluídos de forma estratégica. E um outro ponto aqui para a gente se atentar é que por conta do aumento da consecana, pessoal, vai impactar os custos, possibilitando futuramente um favorecimento às suas margens, ok? Importante a gente ficar atento a essas margens. Sobre os renováveis e os açúcares, pessoal, aqui que a gente consegue ver também os fortes avanços nessas margens que eu comentei, principalmente nessa parte do açúcar como posicionamento tático no etanol. O que eu quero dizer com isso? Eles fizeram um reajuste onde foi feito uma maior produtividade no açúcar, principalmente por conta da demanda, tá? Eles fizeram, junto a isso, uma redução nos renováveis, ou seja, no etanol, por exemplo. Mas um dos motivos para isso foi por conta do menor volume de vendas e também da quantidade de níveis de estoque que estava acima da média histórica, tudo bem? Até comentando de forma mais detalhada sobre o açúcar, pessoal, eles trabalham com hedges, onde eles acabam conseguindo controlar melhor o preço, ou pelo menos as perspectivas do preço do açúcar, ok? Isso pode ser bom para maximizar os retornos. Já sobre o preço do etanol, reparem que esse preço vem caindo desde o período da safra de 22 e 23, tá? E agregando agora detalhes sobre a dívida líquida de Raizen, pessoal, vejam que eles comentam, pessoal, sobre a necessidade de sustentar o ciclo de investimento, porém reparem que a alavancagem nesse terceiro trimestre comparado com o anterior caiu, tá? Ponto positivo, igual nós conversamos lá no início, tá? E em resumo final sobre os resultados do quarto trimestre de Raizen, pessoal, eu estou comentando o quarto trimestre para não confundir vocês, ok? Mas para a empresa, esses
esses resultados são diferentes. Mas, continuando, a empresa nos fornece as oportunidades para a empresa nesses próximos anos e os desafios também. Nas oportunidades, podemos verificar que há possibilidades de um novo patamar de margens, tá? Eles estão trabalhando também na parte de gestão de despesas para reduzir os custos desse ponto. Um foco também na reciclagem do portfólio, tá? Ponto positivo para a produtividade agrícola da cana-de-açúcar, que igual eu trouxe para vocês, cresceu. E um ponto positivo também, já linkando a cana-de-açúcar, é o ciclo de precificação favorável, ok? Junto principalmente com o desempenho de hedge. Agora, quanto aos desafios, podemos ver desafios no ciclo de preço do etanol e na sua comercialização, uma volatilidade no mercado brasileiro, o cenário macroeconômico e político da Argentina pode afetar também a Raízen, tá? E a reforma tributária e os seus desdobramentos no Brasil. Como vai ser feito essa reforma pode afetar, dependendo a movimentação, os custos da Raízen, tá? Além disso, existem os juros mais altos no Brasil e no exterior, que, igual nós vimos aqui no Brasil, afeta muitas empresas. Caso demore muito para reduzir esses juros, segundo eles vão ter mais dificuldades, tá? Aqui no Brasil, taxa Selic vai caindo, mas vai depender muito da situação fiscal também do Brasil, tá bom? Eles até relatam aqui que a guidance é reiterado de forma bem conservadora, tá? Na mobilidade Brasil, com foco nos postos Shell, podemos ver que o volume total de vendas teve uma crescente, nada tão relevante, e a evolução dos postos já tiveram uma crescente dos novos postos. Postos esses que vêm crescendo bastante ano após ano, vem se desenvolvendo uma melhora na parte de conveniência, conforme nós estamos vendo aqui, com o Shell Select, Shell Café, o Oxo. É uma marca muito forte a Shell, principalmente pelo seu Shell V-Power, e é a marca mais valiosa do setor por 9 anos consecutivos. Ponto muito positivo, ok? Mas esse não é apenas o foco da Raízen. Existem outras formas de manter uma diversificação do etanol. Vemos aqui que existem destinos para diferentes formas de aplicações. Na parte industrial, eles utilizam na parte de bebida, bioplásticos, sanitização e cosméticos e farmacêuticos. Na parte de anidro, aí entra a parte dos combustíveis, tá? E no hidratado já entra o etanol combustível, que é 100% aqui no Brasil, tá bom? Conforme nós estamos vendo aqui. Outros pontos interessantes também para a gente verificar é que as projeções de plantas em operação ao final de cada ano até 2027 é de uma crescente bem positiva, tá? Então vejam que até 2027 terão 9 plantas, um crescimento bem considerável desde 2022. A capacidade de produção no ano safra vai crescer também consideravelmente até o ano 2007/2028, ok? Ponto muito positivo, tudo bem? Isso vai favorecer perspectivas positivas para quem decidir investir na Raízen. Vejam aqui no lado o status dos projetos. Reparem que existem 6 que estão já em andamento, tá? Já estão em construção, sendo que 2 já estão concluídas, né, logicamente, e 3 ainda em fase de projeto, beleza? Então isso demonstra, pessoal, que a Raízen está se preparando para o futuro. Hoje a alocação de capital dela é bem estratégica, onde temos uma divisão em 3 prioridades. Na prioridade 1, o foco é manter a alavancagem entre 1,6 e 1,8 vezes, tá? Isso é sobre a dívida líquida sobre a EBITDA, tá? O prazo médio da dívida precisa ser superior a 5 anos e é necessário também fortalecer o balanço ao longo dos anos. Na prioridade 2, o foco é a geração de valor e na prioridade 3, eles querem exercer opcionalidades como programas de recompra e dividendos, oportunidades estratégicas de M&A e também uma manutenção, né, uma reciclagem no portfólio atual. Ou seja, caso exista alguma coisa que não está funcionando bem, eles não vão se importar em desinvestir. Beleza, pessoal? Hoje a Raízen trabalha em vários meios estratégicos, tá? Na parte de mobilidade, junto com a Shell, na parte agrícola, na parte do açúcar, etanol, na parte de construções de plataforma solar e também em combustível de aviação. Até por conta de todos esses trabalhos que a empresa tem, pessoal, torna
a Raízen, uma empresa bem técnica para se analisar, tá? O certo é analisar minuciosamente todas essas modalidades, ok? Mas, focando aqui no caso da Shell V-Power, podemos ver que é a marca mais valiosa, conforme eu relatei para vocês lá, tá? E é a mais vendida do mundo, no caso a Shell V-Power. É um combustível muito bom, né, pessoal? Acho que quem já utilizou esse combustível tem uma noção de como é a qualidade dele. E trazendo até mais detalhes sobre a Raízen, pessoal, ela tem hoje uma excelência operacional com posicionamento global e integrado. Hoje o processamento da refinaria da Argentina demonstra crescimento, vem também melhorando a eficiência energética e também a redução de emissões. São mais de 70 bases de distribuição, mais de 60 aeroportos, existe hoje uma refinaria e 2 plantas de lubrificantes. Aqui a gente consegue verificar no gráfico as localidades de Raízen, ok? Vem crescendo bastante ano após ano. E no caso da Shell, pessoal, aqui no Brasil, são 110 anos, tá? Quanto ao contexto de mercado, pessoal, reparem que a Raízen hoje se encontra com 21%, tá? Em terceiro colocado. E já que estamos comentando sobre etanol, pessoal, é importante a gente entender, compreender quais as perspectivas futuras para o etanol e a descarbonização. Esses dois componentes serão fundamentais para o crescimento da demanda por etanol em bilhões de litros aqui, tá? Vejam que até 2035 há uma perspectiva de crescimento para a empresa, tá? Para a demanda do etanol em bilhões de litros. Crescimento que vai afetar diretamente os resultados positivamente de Raízen. E o principal motivo disso é por conta de metas a serem cumpridas de descarbonização. E essa descarbonização vai ser muito benéfica e a perspectiva, a projeção é que a demanda até 2030 aumente consideravelmente aqui. E eles estão se preparando até para a onda de crescimento, que vai ser muito benéfica para a geração de caixa do ativo. Reparem que existem várias ondas aqui, onde em todos os pontos que estamos levantando nessas ondas, podem ter uma crescente na sua produtividade, tá? Na sua necessidade. As perspectivas futuras são positivas, mas é importante nós analisarmos a situação atual e os seus históricos. Receita líquida, pessoal, se a gente analisar no sentido trimestral, como a ação fez o IPO em 2021, não temos um histórico tão relevante, mas podemos ver que desde 2021 a sua receita vem crescendo consideravelmente. Se a gente verificar no sentido anualizado, 2022 ficou um pouco acima por conta dos preços, né, conforme nós vimos anteriormente, e atualmente, no caso 2023, o ano finalizou um pouco abaixo de 2022. Quanto a seus lucros, pessoal, podemos verificar que no sentido trimestral há uma volatilidade maior, tá? E nesse caso é importante a gente analisar no sentido anualizado. E aqui a gente consegue ver uma recuperação de Raízen no período de 2022, né? Crescendo consideravelmente aqui, tá bom? Importante a Raízen continuar essa linha de crescimento. Lembrando a todos que o ano fiscal de Raízen é diferente, tá? Por isso que lá no início da apresentação os anos estavam distorcidos, beleza? Sua margem líquida, é importante a gente analisar isso, é bem abaixo, tá, pessoal? E acho que esse é um ponto que a empresa precisa focar em aumentar. Na minha opinião, esse tipo de margem acaba afastando um pouco os investidores. Não fico muito confortável com uma margem dessa em Raízen, tá? Mas acontecendo uma estratégia bem interessante e talvez evoluindo um pouco essa margem, seria bem positivo, tá? E agora comentando sobre os dividendos de Raízen, pessoal. A empresa vem pagando dividendos consideráveis, tá? Hoje a empresa, no caso, em 2023, pagou 6,9% de dividend yield. Ela mantém uma média de 5,6%, tá? 2022, a empresa pagou 4,5%, quase 5%. Em 2023 foi o ano que a empresa mais pagou dividendos, tá? Se a gente verificar no sentido de payout, reparem que em 2023 não foi tão elevado. Outro ponto para a gente se atentar é quanto os períodos de pagamentos. Vejam aqui que os períodos de pagamentos costumam ser em março, outubro e dezembro, ok? 2023 teve até um pagamento em agosto, tá? Mas foi atípico comparado aos outros anos. Comentando agora sobre os indicadores de lucros de Raízen, pessoal, Raiz 4 no caso, PL hoje se encontra a 10 vezes, tá? Por conta do ativo ser recente na bolsa, o seu histórico acaba sendo um pouco distorcido, tá? Importante a gente se atentar a isso. Seu PVP hoje está em 1,79. Temos aqui o ROI a 17,8, um ROI interessante. Margem
margem EBITDA 12,33, EV sobre EBITDA está em 3, patrimônio de Raizen vem crescendo ano após ano, ponto positivo, dívida líquida sobre EBITDA, conforme mostramos anteriormente, teve uma queda em 2023, esse ano começa desalavancado, ponto positivo, tá? Eu consegui achar o histórico dessa dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, das safras anteriores, né? Então vejam que 18 e 19, 19 e 20, 20 e 21, 21 e 22 e 22 e 23 demonstra que em 2021 e 22 começou já a ter uma queda, tá? Hoje o seu VPA está em 2,2, tá? E o seu LPA 1,39. E já que comentamos em VPA e LPA, vamos falar sobre o valor intrínseco. Valor intrínseco esse, que provavelmente o preço atual já deve estar desatualizado, mas hoje o preço teto e valor intrínseco, se a gente analisar aqui, preço teto 3,67 e valor intrínseco 4,36, ok, pessoal? Peguei os dividendos dos últimos 2 anos. E é importante a gente analisar também as projeções técnicas de raiz 4, pessoal. Vejam que a empresa, desde o seu IPO, trabalhou numa tendência de baixa, tá? E apenas em março de 23 começou a ter uma melhora e agora estamos numa região importante, pois caso ultrapasse a região dos 4,42 pode ter uma inversão de tendência para alta. Isso é muito positivo. Mas, enquanto isso não acontece, eu trouxe algumas perspectivas imaginando uma lateralidade aqui, ok? Trouxe algumas metas mais a curto prazo, principalmente por conta do preço do ativo. E caso o raiz 4 ultrapasse a região de 3,82, tem uma outra região a 3,68 que o ativo pode chegar. E depois, mais abaixo, 3,56, regiões importantes para segurar o preço. Caso não adiante essas regiões, lá embaixo tem uma outra região que é importantíssima, que é 3,31. Abaixo disso, os resultados vão precisar vir bem negativos para chegar nesse patamar, ok? Agora, caso tenha uma perspectiva positiva acima, pessoal, existem regiões que podem segurar o preço também, tá? E no caso, temos aqui região do 3,90, região importantíssima, e caso raiz 4 consiga ultrapassá-lo, pode chegar em uma região a 4,06. Ultrapassando ela, aí eu projeto mais acima a 4,44. Mas para chegar nessa região e ultrapassá-la até, vai precisar de um crescimento no seu lucro líquido, tá? Uma liquidez maior. Ultrapassando essas regiões de resistência, pessoal, eu trouxe outras projeções mais à frente e eu coloquei uma como mais específica, que é a 4,98. Essa região ela é muito importante e pode segurar os preços de Raizen, tá? No caso, raiz 4, ok? Existem ainda outras projeções mais acima, mas vamos focar primeiramente nessa situação atual da raiz 4, ok? Sobre a comparação de rentabilidade de raiz 4 com o Ibovespa e o CDI, raiz 4 nos últimos 2 anos, pessoal, teve uma performance ruim, tá? O CDI e o Ibovespa conseguiu performar bem acima, raiz 4 acabou performando de forma negativa, mas é claro que aqui nós não estamos vendo os dividendos, tá bom? Importante se atentar a isso. E em resumo final, pessoal, hoje ela se encontra com ótimas perspectivas futuras. Sua estratégia para o futuro é bem interessante, ok? O problema que pega aqui é a situação dessa margem líquida dela e também a volatilidade nos preços. Raizen caiu muito nesses últimos anos, ok? Conforme nós estamos vendo aqui. Outro ponto também é a questão do seu IPO ser recente. Acho que para investir em algum ativo é importante esperar ele pegar um histórico, pelo menos uns 5 anos, para a gente ter alguma noção como foi o ativo nesse começo na Bolsa de Valores e como também foi a rentabilidade e o crescimento dos seus lucros, tá? Mas é claro que vai depender do seu perfil de investimento e do quão arrojado você é, ok? A empresa paga bons dividendos, tá? Caso ela consiga manter uma estabilidade melhor, muitos investidores vão ficar atentos a ela. Lembrando também que é um ativo muito técnico, tá? Tem muitos trabalhos diferentes dentro da Raizen. Então é um valuation bem complicado, tá? Bem complexo. Lembrem-se disso, ok? Mas contem para mim, vale a pena ou não vale a pena investir em raiz 4? Qual que é a opinião de vocês sobre o ativo, sobre a ação? Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o like, tá? É muito importante, hein? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui, pessoal.